Gente, vamos então ao nosso primeiro tema de hoje. Nesta manhã, o ex-presidente Lula manteve a estratégia de conceder entrevistas apenas para as rádios lá do Nordeste, né? E mostrou estar confiante com a eleição em 2018. Quem traz mais detalhes hoje é o nosso repórter Marcelo Matos. Ele traz a reportagem e depois a gente coloca o tema aqui para debate. Vai lá, Marcelo. Olá, amigos do 3 em 1. Lula garante candidatura e vitória, mas reconhece que pode não participar da disputa em 2018. Vamos esperar o tempo passar, para a gente saber quem é que pode ser candidato, se eu posso ser candidato, se eu não posso ser candidato. A verdade é o seguinte, querido, eu já perdi a minha cota de eleições que eu tinha que perder em 89, 94 e 98. Depois eu aprendi a ganhar. Então é o seguinte, meu filho, se eu for candidato é para ganhar, não é para perder. Lula ficará frente a frente com o juiz Moro no dia 3 de maio. Eu não tenho que provar minha inocência. Eles é que vão ter que provar minha culpa. Porque até agora se falou, se escreveu. Já encontraram conta de nego na Suíça, de nego em Singapura, na Sibéria, já encontrou. E eu duvido que eles encontrem 50 centavos meu em algum lugar do mundo. Pode continuar investigando. Réu em 5 processos, Lula garante que pretendem impedi-lo de concorrer. Eles querem, na verdade, criar comissões para tentar impedir que eu seja candidato a presidente da República. Seria muito mais fácil pedir para mim do que ficar tentando destruir a minha imagem que foi construída com tanto sacrifício e com tanto apoio dos trabalhadores brasileiros. Mas se é esse o jogo que eles querem fazer, vamos fazer o jogo. Lula mantém sua estratégia de falar ao Nordeste. Nesta quinta-feira, concedeu uma entrevista de 40 minutos à Rádio Fã de Sergipe. E parece também, meus amigos do 3 em 1, ele ter incorporado o visual de Fidel Castro e seus agasalhos. Até mais! É bem lembrado pelo Marcelo Matos, agora mais do mesmo, né, Vera? Eu pensei nisso impressionante. Porque ele é Fidel Castro nas bravatas, ele é Fidel Castro na vestimenta e é Fidel Castro na duração desse negócio, né? A gente aqui de visualmente rádio, ele está muito abatido também, né, Vera? Quem tava pensar numa entrevista de 45 minutos para encher a bola do Lula, porque era só isso que os apresentadores faziam. Ah, o senhor deve estar com 100% de audiência. Foi lá a viúva do Marcelo Deda rasgar uma seda para ele, nenhuma pergunta para colocá-lo em dificuldade, um show de antijornalismo e de puxação de saco, foi o que foi essa entrevista. E o Lula com as bravatas dele, né? Desafio alguém encontrar um centavo. Centavos, a gente vê não. como era todas as o que o pessoal fala e escreve, é que ele não tem nada no nome dele, justamente para não deixar esses rastros. E o dinheiro era sacado pelo Palocci em espécie, então provavelmente não vão encontrar mesmo contas aí no nome dele, mas os delatores da Odebrecht entregam coisas muito concretas e muito palpáveis. Apoio ao filho, apoio e ajuda financeira ao irmão, contratação da empresa do sobrinho, reforma no sítio de Atibaia, reforma no triplex do Guarujá, compra do terreno em que seria colocado o Instituto Lula. As empresas amavam o Lula, é isso? Assim como os trabalhadores, os empresários também amavam o Lula e faziam tudo isso de graça. Pelo amor de Deus, o Lula deu para subestimar a inteligência das pessoas. Você, Carlos Andreasa. Ele é Fidel Castro, ele, Lula, sobretudo na vocação autoritária, nesse culto ao personalismo, né? Que essa entrevista hoje foi um exemplo notável. A estratégia dele está muito clara. De um lado, ele tenta, e seus advogados não fazem outra coisa, nós temos falado aqui sobre isso, protelar os processos que há contra ele na justiça, né? Diante da multiplicação de sua condição de réu, ele tenta empurrar com a barriga. Qual é o cálculo? É que ainda que ele seja, e é provável que ele seja condenado em primeira instância pelo juiz Moro ainda este ano, ele e os seus apostam que chegarão ao período eleitoral de 2018 sem que ele tenha condenação em segunda instância. Se ele, independentemente de ser preso, se ele for condenado em segunda instância, ele, pela lei da ficha limpa, não poderia ser candidato. Ele aposta e trabalha para não ser condenado, empurrando com a barriga,
até o período eleitoral. E aí, uma vez sendo candidato, ele vai investir nesse discurso, e eu tenho falado sobre isso aqui frequentemente, nesse discurso do nivelamento por baixo da política. Ele é o maior beneficiário do discurso do que o que se revela agora faz todo mundo igual. O que não é verdade, né? Nem todos os crimes e criminosos, e todos são, tudo é crime, todos são criminosos, citados nas delações da Lava Jato, não significam a mesma coisa. Tá? A gente tem que bater na tecla agora disso diariamente. Hoje divulgou-se uma pesquisa Ibope em que ele aparece com 30%. Tá? Corroborando aquilo que eu tenho dito aqui no programa. Ele é o beneficiário, tudo bem que a pesquisa é anterior à revelação do conteúdo da lista do Fachin. Mas não importa, ele é o principal beneficiário desse discurso de que é todo mundo igual, quando não é. A gente precisa, para repetir a palavra que os ouvintes gostam, destrinçar a natureza, tipificar cada um dos crimes. Se tudo é crime, se todos são criminosos, é preciso explicar o que é cada um. Tem crime eleitoral, tem crime eleitoral, tem crime de natureza penal e tem, além disso, um crime que consiste que reúne tudo isso e que ele é o acusado líder, que promove o assalto ao Estado, o aparelhamento do Estado, o Estado a serviço de um projeto de poder. E é nisso, na perspectiva de voltar a controlar o Estado, que ele está investindo nessa bagunça de compreensão geral. Vamos ouvir o Marcelo Madureira e depois eu vou trazer exatamente esses números que você destaca, Andreasa, para a gente falar também dessa pesquisa do Ibope. Você primeiro, Madu. O Lula sempre teve algumas preocupações, quer dizer, a primeira preocupação que ele tem é com ele, a segunda é com ele também, a terceira é com o Luiz Inácio Lula da Silva, a quarta é com o Lula. E o que nós estamos vendo é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, futuro apenado, fazendo comícios pelo Nordeste. Eu não sei, provavelmente ele fica lá em São Bernardo, porque ele não tem condição de pegar um avião de carreira e ir para o Nordeste, porque ele vai ser apulpado e vaiado, né, da casa até o aeroporto, né, e dentro do avião também. Ele deve fazer isso tudo trancado lá no estúdiozinho da casa dele, dando essas entrevistas de 45 minutos, mais um dado Fidel Castro do Lula, né, de ficar fazendo verborréia por horas a fio, né, enchendo a nossa paciência. Agora, o que você não pode se esquecer é que quem é o responsável por o Brasil estar na situação que está hoje, né, se não é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O desemprego, o atraso econômico, o caos nas contas públicas, nas finanças públicas, tudo isso tem um responsável, é o Luiz Inácio Lula da Silva. E eu tenho certeza que o eleitorado, talvez as pessoas menos informadas, aquelas que têm menos acesso à educação, por isso que ele está indo para o Nordeste, onde infelizmente uma parcela importante da população não tem acesso mínimo à educação e à informação, é lá que ele vai cultivar o seu atraso, é lá que ele vai cultivar a sua demagogia e o seu clientelismo. Agora, como vocês observaram bem aí, ele está cansado, ele está das últimas e ele está fazendo essa campanha extemporânea porque ele não está pensando no Brasil, ele não tem nenhuma proposta para o Brasil. A única razão dele querer vir com esse discurso de que é candidato à presidência da República é para salvar a própria pele, é só isso, não tem outro motivo. E ele nem disfarça, não é o bem do Brasil. Né? E ele nem disfarça, fica tão evidente essa associação, porque ele diz, se queriam me impedir de concorrer, era só pedir, como ainda querendo trocar uma investigação que não tem nada a ver com isso, por uma suposta decisão altruísta dele de não concorrer à presidência. Olha, tenha santa paciência, respeito às instituições. O Lula não tem nenhum apreço às instituições, não tem nenhum apreço à verdade, não tem nenhum apreço à própria história, não tem nenhum apreço à história que ele, da qual ele é parte, que é a história da redemocratização brasileira. Ele está disposto a botar tudo isso na bacia das almas só para se livrar da cadeia. É disso que se trata. Essas atitudes protelatórias dele no processo são patéticas,
partindo de um ex-presidente da República. São chicanas ali de porta de cadeia mesmo, que os advogados dele promovem nos debates. Vamos falar aí da pesquisa, né? Eu não me espantei com essa pesquisa, mas fala aí os números. O Andreasa mencionou a pesquisa, então, mostra o seguinte: o ex-presidente Lula é o possível candidato à presidência da República com o maior potencial de voto. Uma pesquisa do Ibope, né? Segundo o levantamento, a rejeição ao petista caiu 14 pontos desde o impeachment de Dilma Rousseff. Hoje está em 51%, mesmo assim muito alto, né? A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 11 de abril, antes da divulgação, como o próprio Andreasa já mencionou, das delações da Odebrecht. No PSDB, Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin perderam intenção de votos, aparecendo com índices entre 22% e 25%. João Dória tem 16% dos eleitores potenciais, mas com rejeição bem menor que os seus colegas tucanos. Você quer começar falando da pesquisa, Andreasa? Vai você, então. Só lembrando que foi mencionado também, aqui não está no nosso texto, mas é importante dizer que aparece também o Joaquim Barbosa. Ele é considerado... ele está bem também, na espontânea, viável, principalmente. Vai, Andreasa. Vocês sabem, eu sou crítico de pesquisa, tá? Não é algo em que eu acredito, ou melhor, não é algo por meio do que eu me balizo para fazer análise. Mas o fato é que 1, 2, 3, 4, 5 pesquisas, por mais que elas oscilem, por mais que haja intenção ideológica por trás, elas podem indicar alguns cenários e no período que não é eleitoral, talvez sirvam para iluminar alguma coisa, né? As pessoas no Brasil confundem um pouco análise ou tentativa de análise com torcida. Eu não deveria ter que dizer isso aqui, mas eu não torço para o Lula ganhar a eleição, eu não torço para que ele seja sequer candidato. Eu acho que teremos em breve, talvez não tenhamos ainda, né? Mas nós estamos aprendendo, vivendo isso no dia a dia, né? Talvez o curso das delações, o fato delas já existirem, eventualmente essa delação muito importante do Palocci, falaremos sobre isso hoje ainda, talvez isso faça com que surjam provas, porque é preciso haver provas materiais para que o Lula seja condenado. Então, eu acho... Melhor dizendo, eu torço para que ele seja condenado, para que ele, em segunda instância, para que ele não possa disputar a eleição. Mas eu acho, como analista, que ele não será, ou ao menos não será a tempo de não poder disputar a eleição. Vocês entendem? Eu não estou torcendo por isso. É o que eu acho que acontecerá. Eu acho que ele chegará a 2018 forte para disputar a eleição. E eu concordo com o Madureira, não é por nenhum projeto de poder, que aliás ele nunca teve, a não ser projeto de poder próprio, de aquilo que eu falei na fala anterior. Mas, nesse caso, para sobreviver. É um caso inédito em que a busca pela presidência da República representa uma alternativa à cadeia. É disso que se trata. Então, eu acho, tá, como analista, que o Lula tem condições de ter, no primeiro turno de eleição no Brasil, algo como 25%, talvez 30% de votos, o que o colocaria necessariamente no segundo turno. E aí também aqui fala o analista. Eu acho que uma vez no segundo turno, ele não tem condições, aí entra o elemento rejeição, o fato dele ser muito rejeitado, que ele não tem condições dessa vez de aglutinar, de atrair votos que o fariam vencer uma eleição em segundo turno. Eu acho que ele perderia no segundo turno, mas que ele tem chances de ser um eleitor influente, de estar e de disputar a eleição e de estar no segundo turno, tem sim, e nós precisamos avaliar isso aqui. Você acha também, Vera? Eu acho que não. Eu acho que o Lula não vai ser candidato, mesmo se ele não tiver preso, e eu acho que ele vai estar condenado, sim, em segunda instância, porque os processos em Curitiba correm num prazo mais rápido. Eu acho que até esse semestre ele vai estar condenado em primeira instância e até a eleição em segunda. Eu acho que ele não será candidato justamente porque ele não vai ser candidato para perder, e ele vai perder a eleição. Essas pesquisas mostram um recall muito grande de alguém que está na política desde sempre, que é a figura mais conhecida e sobre a qual a gente, os jornais, todo mundo fala todo dia. Mas o que existe contra ele é para desfazer qualquer estátua de sal. O mito Lula foi arrasado pela delação da Odebrecht. O que sobra ali é uma pessoa usando o seu cargo de presidente da República, a faixa presidencial, para fazer traficância, negócio. É disso que... É essa imagem do Lula que sai das delações. E delação é prova. Prova testemunhal também é prova material. E uma vez cotejada com a delação do Palocci, que
pelo jeito tá para vir, e que aí sim deve ter muita troca de mensagem, deve ter muito e-mail, deve ter muito elemento para corroborar a prova testemunhal, vai sobrar muito pouco do Lula. E é por isso que ele está aí falando, ele está como aquele peixe que foi pescado, está se debatendo ali já fora d'água, sabe, nos seus estertores políticos. Essa pesquisa não me diz nada, não me assusta. Alguma chance Lula 2018, Madu, para você? Eu também acho que não. Ontem mesmo eu li na Folha de São Paulo que até mesmo os intelectuais, né, intelectuais entre aspas, por favor, eles já começam a abandonar a canoa furada do Lula, né, começam a rever o seu discurso, né, mostrar sua decepção com o Lula, quer dizer, os ditos formadores de opinião. Você vê que não tem mais as manifestações depois depois das últimas revelações da lista da Odebrecht, né, que foi posterior a essa pesquisa recente aí, como vocês mesmo falaram, você vê muito pouca gente vindo a público justificar ou defender Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu acho que ele está cada vez mais sozinho. Não é à toa que ele está se isolando no Nordeste. O discurso dele se restringe ao perímetro do Nordeste, né? São ainda onde ele encontra segmentos, né, grotões que ainda caem nessa cantilena dele. Mas ouvindo o Andreasa e a Vera falarem aí, eu lembrei do Carlos Lacerda e uma frase que ele falou com relação... Eu acho que foi, agora não vou lembrar, mas eu quero repetir com relação ao Lula. Quer dizer, o Lula não é candidato. Se for candidato, não se elege. Se eleger, não toma posse. Em memória do Carlos Lacerda. Não é não, Andreasa? Mas eu só queria fazer uma observação ao que disse a Vera. E aí, leigo, né? Mas eu tenho dúvidas sobre se a substância de uma delação premiada por si só, sem prova documental, pode levar alguém à condenação. Não sei. Porque a prova testemunhal é prova também no processo. É lógico, tem que ser corroborada por outros elementos. Mas o cara vai alegar que é uma palavra contra a outra, né? É uma situação eles próprios, frágil. Da Odebrecht estão anexando, né, as planilhas, os e-mails, as trocas de mensagem por celular. E quando você cruza mais de uma delação, aí também isso tem um novo... uma delação confirmando a outra tem um maior peso. Então você já tem o João Santana confirmando, vai ter o Léo Pinheiro, vai ter o Palocci. Porque se falou muito disso no mensalão, né? Não existe recibo de propina. É difícil ter recibo. Então, é aquilo que a gente fala aqui, né, Vera? A gente vai aprendendo. Na verdade, a delação é um instrumento, uma instituição nova no Brasil. Sim. Pro bem ou pro mal, nós vamos aprendendo. Então, é tudo matéria nova. E também vai abrindo jurisprudência, o tratamento de cada um dos casos. Então, pode ser, e aí você tem razão, que o cruzamento, as peças encaixadas de algumas delações possam ser consideradas pelos juízes, pelo juízo, a materialidade de uma prova. Mas, a rigor, com o que a gente tem hoje, não sei se entendeu? No caso vai aprendendo e construído. Também não sei se isso é bom. No caso do sítio, por exemplo, tem as notas fiscais dos pagamentos da Odebrecht, tem o contrato que foi feito a posteriori para legalizar, que o próprio Roberto Teixeira admite que foi feito a posteriori. A obra foi feita em 2009, 2010, o contrato foi feito em 2011. Então, tem muitos elementos que vão caracterizando. Eu posso trazer um outro elemento que pode complicar ainda mais a situação do... Oi, Madu. Não, pode então, falar, a gente vai seguir nesse tema, claro, eu só